com tolerância de 15 aqui da casa para fazer a sua exploração. Obrigado. Queridos, eu estou muito feliz porque eu estava dizendo aqui que eu sou a caçula desse movimento e eu preciso dizer isso. Mas antes de falar da minha idade nas constelações, eu quero lhe agradecer muitíssimo, querido amigo, senador, excelentíssimo, né? Presidente aqui da mesa, Luiz Eduardo Girão, que nós nos encontramos porque a vida permitiu que isso acontecesse. Eu me congratulo com todos os colegas nessa festa linda. Eu aprendi que existe 3 momentos presentes. O primeiro é o presente do passado. Que esse presente do passado ele está aqui na nossa memória. E aí tem muita coisa linda sendo colocada aqui. O segundo presente é o agora. E eu quero dizer para você que está aí em casa, que tem uma festa de amor, de foto, de congratulação, de gente maravilhosa que nós conhecíamos do trabalho que fazia. Então, tem um momento lindo aqui, eu preciso dizer isso para vocês. E tem um momento futuro, porque eu não posso organizar o meu futuro se eu não organizá-lo agora, no meu momento presente. E o futuro, eu acho que nos espera muita coisa em relação às constelações familiares. Vocês não acham? Então, eu sou nordestina, alagoana, mas eu estou há tantos anos no Ceará que eu acho que eu sou cearense. Mas eu quero falar em nome dos amigos consteladores da minha terrinha de Fortaleza, do Ceará. E eu preciso dizer aqui, eu trouxe uma cola, não é cola, eu sou amiga do papel e da caneta, e como eu fico na pressão dos 10 minutos, se eu fosse falar sem essa métrica, sem esse arrumado, não daria certo mesmo. Então, aqui eu estou na fase do eu sou nordestina, estou no Ceará há mais de 30 décadas, ou 3 décadas. Eu sei que muitos consteladores deveriam estar aqui. Foi uma surpresa para mim ter sido chamado para essa mesa. E, a priori, vem na minha cabeça, mas não sei quem deveria vir para a mesa. Aí eu digo, ok, aceite. E aí eu vim caminhando aqui, aceitando que está tudo bem. E eu quero agradecer a umas pessoas que vieram antes de mim, e eu preciso organizar esse tempo nessa gratidão. A Cristina Suter, eu conheci constelação familiar no ambiente acadêmico, no meu curso de psicologia, que eu levei mais de 20 anos para concluir pelas andanças da vida. E quando eu vi aquilo lá, eu disse, meu Deus, eu digo sim a isso tudo. A primeira pessoa que organizou um curso de formação que eu vivenciei, que é a Mote, eu preciso trazê-la aqui. Eu preciso trazer também a Dagmar, que foi eu passei pela mão dela, o Morrice, e eu também preciso trazer 3 pessoas, eu sempre organizo assim na minha mente. Nós convidamos pessoas para nos ensinarem lá na nossa escola. Eu digo, nossa, quando eu olho para a pessoa, eu penso assim, eu nem era nascida na constelação familiar, essa pessoa, eu pensei que era o som de Pará, eu estou aqui aperreada. Eu nem era nascida na constelação, essa pessoa já mandava muito bem. Então, eu quero trazer 3 pessoas lá da minha terra, que eles são, sim, fizeram um trabalho lindo. Guilherme Achara, Lucy Lopes e a Isabel Lopes, eles estavam muito tempo na frente. E eu estou aqui, mas eu represento a todos vocês. Fica bom dessa forma? E eu quero fazer uma gratidão especial aos meus alunos das 11 turmas de formação em constelação familiar, aos alunos das 3 turmas de constelação com estrutura. E eu agradeço muitíssimo essa caminhada com vocês, porque só é possível o professor, se o aluno tiver nessa interação, e eu sou muito grata a todos vocês. Dizem que o mais importante precisa ficar por último, é citado por último. Eu quero citar Deus. Gente, eu sou apaixonada por Jesus. E eu gosto muito desse movimento de que Deus é o autor da vida e está tudo bem assim. Mas em seguida, e porque Ele permitiu, eu quero dizer para papai e para mamãe, porque a gente aprende isso, não é verdade? Papai, mamãe, meus 11 irmãos, é uma delícia ter vocês aqui integrados nesse movimento.
Porque na constelação familiar, se nós não passarmos por essa aula, nós não fazemos nada. A gente fica interrompido ali nessa coisa de não honrar o pai e a mãe, ok? Então, mas antes disso, eu digo também que constelação familiar é uma coisa de família. E eu vou soltar aqui aquele slide maravilhoso, eu preciso mostrar a minha tribo para você, ok? Para vocês. Então, não, tá antes, deixa eu botar bem antes. Ok, não? Gente, deixa eu voltar, porque aqui me deram... Eu tenho que falar rapidinho sobre o Instituto Militão, tá certo? Deixa eu só, Rosa, enquanto ele ajusta aí, rapidamente, para eu saudar aqui mais brasileiros. Olha que coisa, já desde o começo da sessão já foram aqui umas 4 ou 5 grupos que chegaram aqui, que vêm espontaneamente. Isso é muito bacana. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? E a gente vê a alegria com que vocês chegam, filmando aqui, conhecendo esse espaço que a gente trabalha, né, fazendo leis e para o Brasil. Então, uma honra, uma alegria muito grande. Peço a vocês sempre, e quem vai vir depois, né? A gente tem cada vez mais brasileiros vindo aqui conhecer o Senado, a Câmara dos Deputados, se apropriar da nossa história, estar perto dos seus representantes e são muito bem-vindos por cobrarem, por acompanharem o trabalho. Nós estamos aqui para servir, esse é o propósito, e a presença de vocês é muito importante. E sempre que possível, quem é católico, quem é evangélico, quem é espírita, ou que não tenha religião, mas quem tenha, que ore pelo Brasil, ore por nós, ore por esse espaço aqui, né? Para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. É muito importante, eu particularmente acredito que a guerra que a gente vive é uma guerra espiritual, e é muito importante a oração. Mas quem não tem religião, coloca pensamentos positivos, vibrações boas aqui para o Senado. Esse ambiente aqui é um ambiente que tem muita decisão para o país e que precisa dessa energia de vocês, que tem amor pelo Brasil. Porque quem está aqui tem amor, vocês têm amor pelo Brasil, né? Então aqui, conhecendo a sua casa. Muito obrigado. Rose, desculpa, eu vou repor o tempo. Pode ficar tranquilo. Obrigado. Tá ótimo. Então, a minha base familiar é esse meu marido maravilhoso que está aqui comigo. Estamos juntos, eu desde os meus 16 anos. Eu digo que a gente está junto tem quase meio século. Gente, reconheço esse namorado, parceiro, com ele. Nós fizemos umas coisas legais, não foi isso, Albi? Fizemos Dani, que trouxe Jean, que trouxe Júlia e Pedro, os nossos netos. E aí a gente fez o Diogo, que trouxe a Débora. Fizemos também vários livros, porque antes da constelação familiar, nós dois trabalhamos muito tempo na ambiência organizacional. Então, livro de dinâmica de grupo, livro para recursos humanos, algumas vezes no CONAR, esses somos nós. Então, a gente sempre trabalhou, nós sempre demos aula na base da andragogia, ali, trabalhar com adultos, que é outro movimento. Então, quando a gente se encontra para ensinar, eu sou docente da escola e sou convidada para dar algumas aulas. E, recentemente, e aí Albi, fui eu sozinha, mas você apresentou o livro. Eu lancei o Exercícios Sistêmicos para o trabalho com pessoas. Esse livro temos vendido muito, partilhado com muitas pessoas. E aqui tem um pouquinho, aqui é o Instituto Militão, você não me encontra nas redes sociais, Rose Militão, mas você encontra a minha empresa, eu falo por ela. Nós estamos juntos há uns 30 anos, e aí, dentro da Escola de Constelação, somos também um lugar de acolhimento na psicologia clínica, essa é a nossa casa, nosso espaço. Preciso fazer isso, meu povo, que eu tenho o maior orgulho desse canto, quando a gente acolhe famílias, não só na psicologia, como na constelação, como nos treinamentos organizacionais, e é isso aí. Aqui é o nosso auditório. Eu digo, eu e a Albi, a gente diz que anda com o auditório debaixo do braço, porque onde a gente vai tem que ter um auditório, né? Muito bem. Então, nesse sentido,
Eu vou falar para vocês aqui sobre a linha do tempo das constelações familiares. Ora, eu sou caçula e eu me organizei nesse tempo de falar sobre a linha do tempo. Como psicóloga, e eu trabalho com adultos, com casais, com família. Eu sou apaixonada pela terapia familiar e na linha do tempo eu quero trazer vocês comigo para conversar sobre a constelação familiar dentro desse guarda-chuva da linha do tempo da terapia familiar. Então, eu quero dizer que é tão interessante. Você já pensou? Eu sei que nós temos a responsabilidade de falar e a galera está perguntando aí nas redes sociais o que é constelação familiar. Então, vocês já vão pensando aí, porque a gente precisa falar sobre isso. Nesse sentido, imagine vocês que estão aí nos ouvindo. Imagine você poder trazer o seu problema numa construção espacial. Ele está ali e você vê o seu problema e ele fala com você, ele dá uns direcionamentos. Isso é um pouco que nós fazemos na constelação familiar, não é isso, meu povo? É uma configuração espacial. Acontece que a constelação familiar, a terapia familiar, ela surgiu nos Estados Unidos. O contexto foi o pós-guerra, a guerra da Coreia, a bomba atômica. Naquela época, você imagina que os homens que foram para a guerra não foram os mesmos que voltaram, aqueles que conseguiram voltar. E as mulheres que ficaram definitivamente não eram as mesmas, a família não era a mesma, os filhos não eram os mesmos. Então, ao mesmo tempo que teve muitas perdas, houve também muita coesão familiar por conta dessas perdas. Acontece que essa coesão, nesse envolvimento familiar, houve também delinquência, muita delinquência, esquizofrenia infanto-juvenil aos montes, e os recursos terapêuticos de 1 para 1 na época, o que existia, não davam conta dessa montanha de problema na família. Então, investimentos financeiros foram colocados à disposição, e aqui eu quero trazer um sociólogo, Gregory Bateson, que ele forma um grupo que a gente chama de Primeira Cibernética. E aí dito assim, olha, vocês comecem a pensar uma forma de trabalhar com essas famílias. E aí, porque não dá certo o formato terapêutico que existia antes. Então, a terapia familiar, ela não nasce da psicologia, ok? Eu vou chegar na constelação familiar lá, segurem comigo. Nesse sentido, e aí eu vou dizer para você, começa-se a pensar, olha que coisa linda, que a doença de uma pessoa nascia e se sustentava no seu vínculo familiar e, estranhamente, mantinha o equilíbrio interno daquele grupo que chamamos esse equilíbrio de homeostase. Então, na década de 50, além de Bateson, a gente destaca, Cornélia falou sobre o pensamento sistêmico, a gente destaca, deixa eu trazer aqui rapidinho, nós destacamos aqui, gente, Carl Ludwig, ele fala, é ele que traz a teoria geral dos sistemas. Então, você começa a pensar, na década de 20, vem todo esse trabalho do pensamento sistêmico, que se contrapõe ao pensamento cartesiano, e a gente não vai organizar isso aqui, porque não é o caso. Então, nesse sentido, o método de evidência dos processos psíquicos, eles começam a acontecer através de uma representação espacial, com representantes, com pessoas desconhecidas, que é o que a gente faz nas constelações. Quem começou essa história? Moreno, através do psicodrama, e muita gente confunde constelação familiar com psicodrama, mas existe sim as colocações. O problema começa a aparecer na representação espacial. E através do teatro, aquele teatro espontâneo, Moreno fez uma coisa extraordinária, porque se popularizou, você percebeu os seus problemas, a gente chama de eu observador, você aqui de fora, e você diz assim, nossa, é isso mesmo que está acontecendo. Depois de Moreno, vem uma pessoa que ela é peça fundamental para o que a gente está falando aqui, dentro da linha do tempo, ok, pessoal? Essa pessoa, e se Deus quiser, isso aqui vai passar, olha o tempo. Ahá, quem não conhece?
Virginia Satir, gente. Virginia Satir foi a única mulher a compor o grupo de fundamento lá atrás, década de 50, da terapia familiar. O trabalho de Satir com as famílias, ele tem uma relevância tão grande, tão extraordinária, por uma razão muito simples. Ela trouxe, além de inúmeras técnicas, mesmo, a família simulada, que é a estrutura familiar, a escultura familiar, desculpe, e a reconstrução familiar. Por que que Virginia Satir ela é tão citada nas constelações familiares? Por uma razão muito simples. E também Moreno, e desculpa eu estar dando aula para vocês aqui, conforme eu digo, a nossa escola ela surgiu, o primeiro curso de formação, 2015, mas eu caminho com constelação familiar há mais de 15 anos. Então, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir atrás, e eu sei que numa época em que eu pesquisava e ia atrás, chega que já tem 4 minutos, espere um pouco, viu? Deixa eu ir, que eu estou na pressão do tempo. E eu sei que eu queria entender, e as pessoas diziam, Rose, pare com isso. Constelação familiar é de sentir. Tá bom, ok. Então, o que acontece é que... deixa eu dizer, enfim, desculpe. É que, por que a Virginia Satir ela é tão importante? Porque ela trabalhou tenazmente com a família, os recursos familiares. Tempo se passou e Virginia Satir, a técnica da Satir, ela é reconduzida, reorganizada por Thea Louise. O que é que ela fez? Sabe, a família simulada, a escultura e a reconstrução familiar, que a Virginia só queria ver como se fosse uma fotografia. Até hoje eu uso esses dois recursos quando eu atendo famílias. Os representantes daquelas esculturas começaram a falar, começaram a ter sensações. E aí é quando a Thea diz assim, agora eu dou um passo mais além. E quando falava, a partir da fala deles, Thea Louise, ela ia para a reconstrução familiar. É por isso que é dado crédito a ela das primeiras constelações familiares, ok? E onde é que Bert Hellinger entra nessa história? Ele participa de um evento com a Thea, e aí ele diz que ele representa um rapaz, um jovem esquizofrênico, que eu acho, ele diz, meu Deus, o que é isso? E ele fica assim, sabe aquele encontro extraordinário, fenomenológico? Então ele sai, e aí, gente, entra Bert Hellinger na história, porque você percebe, Moreno, Virginia Satir, Thea, Hellinger, são caminhos, você compreende isso. Nesse sentido, Hellinger, aí ele entra com 16 anos de sacerdócio, uma história que faz parte do que a gente recebe hoje como legado, né? E eu não tenho a menor ideia, porque eu não estou conseguindo ler. Não trouxe meus óculos. Gente, eu tenho 62 anos. Eu já estou naquele negócio de à distância, sabe? Então, eu não consigo ler de perto, não consigo ler de longe. Então, é uma confusão. Mas aí é o Hellinger, que todo mundo sabe quem é, já foi falado e vai ser mencionado mais ainda. Mas eu quero chamar a atenção para esse sacerdote, filósofo, pedagogo, para a experiência dele com a tribo Zulu, gente. No Zulu, Hellinger aprendeu honra os pais pelos filhos. Sabe que um Zulu jamais, de forma alguma, ele iria tirar o mérito da pessoa. Havia equilíbrio nas relações. Isso acontecia de forma natural. Hellinger larga o sacerdócio. E aí o que acontece? Eu posso ter mais 2 minutos, senador? 2 minutos para concluir, desculpem. que eu já passei do tempo. Hellinger larga o sacerdócio, vai para os Estados Unidos e ele tem acesso a tantas informações, tanta coisa, acesso ao Sheldrake, com os campos mórficos, acesso a quem mais, a tantas outras pessoas, que eu não vou soltar aqui mais para a gente não
não se prolongar. Juntando tudo isso, Helg, ele juntou e difundiu mundialmente as 3 leis ou ordens básicas da vida: pertencimento, precedência, equilíbrio entre dar e receber. Formou-se aí um movimento que chamamos de constelações clássicas. Ok? Primeiro movimento, constelação clássica, ela vem de 2 tempos. Primeiro tempo, ordens do amor, porque se coloca amor no sistema familiar, as coisas se organizam. Porém, Helg entendeu logo depois, no movimento da alma, que esse sistema familiar, ele faz parte de um outro grande sistema. Nós todos fazemos parte da alma humana. E, finalmente, Helg vai lá e ele, em seguida, ele vai para um terceiro momento, chama-se as constelações familiares espirituais, que são chamadas de novas constelações, coisa que aqui eu discordo, porque se eu falar de novo, nesse lugar que eu ocupo, gente, é fácil discordar. Se eu falar de novo, vou falar do velho, são caminhos, e lá no Instituto nós temos uma máxima: caminhe e o caminho se abrirá. Então, nessa caminhada, nesse percurso, com tanta informação linda e extraordinária, para mim essa é a linha do tempo que percorre eu como psicóloga, eu quero dizer ao meu Conselho Federal e Regional de Psicologia, que é um divisor de águas naquilo que eu faço. Muito obrigada pela oportunidade.